Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer o comparativo entre o Edge 50 Fusion e o Galaxy S23. Basicamente, um topo de linha do ano passado contra um intermediário desse ano. Vamos ver qual dos dois leva melhor em câmera, desempenho, acabamento e também no geral. Vamos comparar tudo no vídeo de hoje, então já vai ficando no vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal também para receber todas as notificações, beleza? Olha, a diferença de tamanho a gente já percebe que é bem grande entre um e outro, né? Mas o acabamento dos dois é um pouquinho diferente. O Edge 50 Fusion tem essa traseira que imita couro com duas câmeras e o flash e as laterais em plástico. O S23 ele tem a traseira de vidro, lateral em metal e 3 câmeras na parte traseira. Aqui nós temos uma diferença apenas na lateral e uma câmera a mais para o S23, que depois a gente vai dar uma olhada sobre isso. Em relação à construção dos dois, são bem legais. O ponto positivo aqui para a Motorola esse ano é que eles estão trazendo IP68 no Edge 50 Fusion, por exemplo, que é um ponto que só a Samsung trazia nos anos passados, mas esse ano a diferença ficou menor, porque nós temos um intermediário tendo proteção IP68, que é um ponto muito legal. Muitas pessoas gostam das proteções contra água, porque ajuda demais. Se derrubar na privada, piscina ou coisas do tipo, você acaba não perdendo o seu celular. Isso é um ponto bacana. Aqui na parte superior dos aparelhos, a gente tem basicamente os microfones, tá? Não tem nada de especial. Nos dois temos áudio estéreo com Dolby Atmos. Daqui a pouquinho eu vou testar esse áudio para mostrar para vocês a diferença. Na parte inferior, nós temos aqui as gavetinhas de chip com a entrada para carregamento e a saída de alto-falante, basicamente, tá? Em relação à gavetinha de chip, nós temos suporte a 2 chips nos dois, tem suporte a eSIM também nos dois. Então, se a gente entrar aqui nas configurações do Motorola, né? Porque o S23 a gente já sabe que normalmente tem, mas aqui no Motorola é uma novidade. A gente tem aqui a configuração de eSIM. E na Samsung a gente já tem isso desde o S21, se eu não me engano, tá? Então se a gente vier aqui em gerenciar chips, nós temos como adicionar o eSIM diretamente por aqui. Então dá para colocar 2 chips tranquilamente, de forma física e virtual, tá bom? Em relação à tela, a gente tem uma diferença além do tamanho, tá? Temos POLED aqui no nosso querido Edge 50 Fusion, com taxa de atualização de 144 Hz, o que é um ponto muito positivo, né? Uma tela bonita, poucas bordas, um tamanho bem grandinho de 6.7 polegadas e a taxa de atualização de até 120 Hz. Eu falei errado, né? 144 é só para quando é vendido em outros lugares, tá? Então ali, na versão internacional do Edge 50 Fusion, ele tem 144 Hz. A vendida aqui para a parte inferior, né, a América do Sul, no caso, nós temos 120 Hz. Mas é uma tela muito bonita, é uma tela com poucas bordas e tem também um brilho bastante alto, são até 1600 nits de brilho máximo, então a gente tem um brilho bem legal. O S23 não fica muito atrás, tá? Nós temos uma tela Super AMOLED ou Dynamic AMOLED 2X e nós temos taxa de atualização de 120 Hz também, tamanho de 6.1 é um pouquinho menor, a gente percebe, né? Bem menorzinho. E temos também um brilho bem alto, aqui a gente conta com um brilho de até 1750 nits, ficando um pouquinho acima do Edge 50 Fusion, mas não é uma diferença grande, né? Não como 1200 para 1700. É uma diferença? Sim, mas não gigantesca, como a gente acostuma ver em alguns comparativos aqui do canal. A proteção das telas, elas são um pouquinho diferentes. O S23, ele conta aqui com Gorilla Glass Victus 2 e o Edge 50 Fusion com Gorilla Glass 5. Então a proteção do S23 é um pouco melhor na questão do vidro, tá? Então resiste um pouquinho mais a riscos e tudo mais. O S23 eu usei ele como celular pessoal por uns dias, né? Uns dias não, quase um mês. E mesmo com essa proteção, ele apareceu alguns risquinhos, ó. Se você olhar aí, você vai perceber que tem um risquinho bem aqui, olha aí. Tem um risquinho nessa região aqui onde está meu dedo, olha ali. Mesmo tendo proteções bem grandes, eu prefiro que você utilize uma película, tá? Porque não é certeza que não vai riscar. O sensor digitais dos dois é embaixo da tela, ó, velocidade aí, desbloqueio rápido, vamos de novo, ó. Dá um toquezinho para aparecer. É rápido nos dois, tá? Se a gente acostumar a colocar o dedo ao mesmo tempo, né? Aí,
funciona bem rápido, mas nenhum dos dois está com película, tá? O S23, se você colocar uma película de vidro, pode ser que você perca o sensor de digitais. O S24 Ultra que eu estou utilizando, eu inventei de colocar uma película de vidro e acabei perdendo o sensor de digitais e acabei tirando a película porque eu não consigo ficar sem o sensor de digitais. É muito chato desbloquear com o rosto no Android, ou, por exemplo, digitar uma senha. É bem chatinho. Já em relação à bateria, a gente tem uma diferença, hein? Aqui a diferença é grande. São 3.900 mAh para o S23 e 5.000 mAh para o Edge 50 Fusion. Teve muitas pessoas falando que o Edge 50 Fusion tinha 4.500 e tudo mais, mas não, pessoal. O Edge 50 Fusion ele tem 5.000 mAh de bateria, isso já é confirmado no site da Motorola, e lá no meu unboxing muitas pessoas falam, não tem 5.000 mAh. Sim, tem 5.000 mAh. É um pouco estranho isso, porque se a gente olhar o peso, né, dos dois, é uma diferença considerável. Por exemplo, ó, o S23 ele tem 168 gramas, estou olhando meu roteiro aqui, e o Edge 50 Fusion tem 174, 175 gramas. São 1.100 mAh a mais para o Edge 50 Fusion, um peso bem pequeno de diferença, né? Então não é uma diferença tão grande para a questão da bateria, então é um ponto bem legal. Em relação também aos carregadores, tem diferenças. 68 watts no Edge 50 Fusion e 25 watts no S23. Então é uma diferencinha bem grande, né? Carrega em 15 minutos 50% da bateria e 30 minutos 50% da bateria. Então é uma diferença que basicamente esse carrega na velocidade duplicada de tempo que o S23 carrega. Então ali o Edge 50 Fusion carrega muito mais rápido e é uma funcionalidade que eu gosto bastante. Mas aí o S23 tem carregamento sem fio e carregamento reverso. Então ali você consegue carregar tanto ele ou carregar um outro produto, um Samsung Watch, por exemplo, quando você viaja. Que é um ponto legal, eu gosto quando eu viajo, eu carrego o meu relógio com o próprio celular, não preciso levar o carregador do relógio. Isso é um ponto que eu gosto. Também falando das conectividades, os dois são bem completos, tá? Tem NFC, conta com Bluetooth já atualizado, com Wi-Fi 6 e 6E. O Wi-Fi do S23 é um pouco mais novo e alcança um pouco mais de velocidade. Os dois contam também com funcionalidades como o modo DeX no S23 e o Ready For no Edge 50 Fusion, trazendo as funcionalidades que a gente já conhece dos sistemas, né? Transforma basicamente em um computador. Outro ponto é que a Motorola ela vem trazendo agora o aplicativo Moto, aqui o Moto Security, que traz várias funcionalidades dentro do sistema que nós não tínhamos anteriormente. E isso deixava a Samsung muito acima e à frente dos Motorola. Agora, eu não acho que isso seja um ponto que você tem que se preocupar, né? Antes o sistema da Motorola vinha sem nada, você tinha que se virar, pasta segura não existia, funcionalidades de desbloqueio, funcionalidades de jogos não existiam em nenhum no Motorola. Já a Samsung era sempre à frente nesse quesito. Agora eles estão mais parelhos e a Motorola está escutando os usuários e trouxe funcionalidades bem legais aqui no Edge 50 Fusion. Falando agora do áudio, vamos abrir aqui um áudiozinho aqui para a gente dar uma olhada, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Porque os dois têm áudio estéreo, tá? A gente sabe disso. E a qualidade dos dois nós vamos ver na prática aqui, tá? Vamos começar então com o Edge 50 Fusion, áudio no máximo. Olha aí. S23. Um pouquinho mais alto no S23, tá? Vamos ver agora uma outra música. Muito quieta essa aqui, eu quero uma batida. Qualidade sonora muito boa. Vamos ver no S23. Nessa música, o Edge 50 Fusion ficou um pouquinho mais alto. A qualidade dos dois é muito boa, mas o S23 ele tem áudio de alta definição. Tem uma qualidadezinha um pouquinho melhor, mas não é algo que assim muda da água para o vinho entre um e outro, tá? Você viu aí que a diferença não é tão grande assim, mas o S23 tem sim um áudio um pouquinho melhor. Agora falando dos processadores, né? Nós temos diferenças e talvez a maior diferença entre os dois celulares. O preço dos dois, eles são bem próximos atualmente, mas provavelmente o Edge 50 Fusion vai custar mais barato com o tempo, tá? Vai ter o link aí na descrição depois se você quiser comprar qualquer um dos dois, tá bom? Mas falando de processadores, nós temos o Snapdragon 8 Gen 2 no S23, que é um processador conhecido e, contrapartida, é um processador muito poderoso.
Se a gente aliar ele à bateria de 3.900 mAh, nós temos um conjunto muito bom. Mas na minha utilização, a bateria ela durava um pouco menos do que eu esperava. E é normal, tá? 3.900 mAh com um processador desse, você acaba não tendo uma autonomia de bateria tão gigante. Ali por volta das 6 horas da tarde, se eu usasse muito celular, eu tava ali com 20%. Não é horrível, você consegue chegar no final do dia tranquilamente. Mas nós temos um processador um pouquinho mais fraco no Edge 50 Fusion, que é o Snapdragon 6 Gen 1. Um processador mais fraco, mas consequentemente que economiza mais bateria. Um processador mais voltado ali para eficiência energética. Ele não é um processador que vai bater de frente com o do S23. Pode ficar despreocupado quanto a isso, tá? Você não vai ter o mesmo desempenho. Aqui no AnTuTu Benchmark, eu tenho ele nos dois aparelhos aqui, só para você ter uma ideia. O S23 ele faz 1.500.000 pontos no AnTuTu, enquanto o Edge 50 Fusion faz 563.000 pontos. Sim, praticamente um terço da potência que o S23 entrega. Sim, é uma diferença grande? É uma diferença grande. Mas o Edge 50 Fusion ele já consegue te entregar um desempenho muito bom para basicamente tudo. Você vai conseguir rodar qualquer game, você vai ter um desempenho muito bom no multitarefa, tem 8/256 GB de memória interna, então basicamente você tem um celular com um desempenho um pouco inferior? Sim, mas você tem um preço menor também, que é o que eu espero no futuro, né? A gente está comparando esse vídeo aqui porque nós temos um topo de linha do ano passado contra um intermediário e, consequentemente, esse cara aqui ele vai custar mais barato daqui a algum tempo. Então, para você que estava de olho no S23, se quiser esperar o Edge 50 Fusion, a questão do desempenho é menor. Você vai ter um desempenho menor, mas não quer dizer que você vai ter um desempenho gigantescamente menor. Só daqui uns 4 anos você vai sentir uma diferença significativa. Quando você for trocar de celular, aí talvez você sinta a diferença. Talvez você tenha que trocar um pouco mais rápido o Edge 50 Fusion do que o S23, por exemplo. Outra questão também são as atualizações, né? A Motorola ela vem dando um chute aí na parede todo ano, falando que vai atualizar apenas 1 a 2 atualizações de Android, enquanto a Samsung traz basicamente ali 4 ou 5 anos no S23, vai atualizar em até 2027 em segurança. Então, em atualizações, mesmo o S23 sendo um aparelho que lançou mais anteriormente, ele vai ter mais atualizações que o Edge 50 Fusion que lançou agora recentemente. Isso é um ponto que eu não acho legal da Motorola, porque eles trazem um aparelho novo, mas não dão um suporte legal em relação à longevidade. A gente sabe que Android tem bastante falhas, não é um sistema tão confiável em relação a falhas, e muitas pessoas partem ali para o iOS por conta disso, ou para a Samsung, porque esse ano a Samsung, na linha S24, trouxe 7 anos de atualizações. Então ela se equiparou com a Apple, basicamente, no Android. Então é um ponto muito bom. Quando você precisar de uma atualização de segurança, atualização de Android, você vai ter na linha S24. No S23 ainda vai ter bastante. Então é um ponto que o S23 leva com facilidade. Agora falando das câmeras, né? Nós temos 2 câmeras no Edge 50 Fusion e 3 aqui no S23. A diferença maior é que o S23 ele conta aqui com uma lente telefoto que faz zoom de 3x. Então, quando você for tirar uma foto mais longe, você vai ter uma fotografia com uma qualidade melhor. E na câmera frontal dos dois aqui, nós temos lentes de 12 megapixels no S23 e lente de 32 megapixels aqui no Edge 50 Fusion. Mas antes de eu te mostrar as fotografias, eu vou levar vocês lá para fora para a gente dar uma olhadinha nas gravações. Pessoal, estamos aqui então com o S23 e o Edge 50 Fusion gravando em 4K e a 30 frames por segundo na câmera principal traseira. Vamos conferir um pouquinho da estabilização primeiro e já vamos ir ali testar o HDR para vocês conferirem a qualidade, ó. Nós temos gravação até na câmera ultra-wide em 4K nos dois, então eles são bem equivalentes em relação a câmeras. Vamos dar uma olhadinha no HDR aqui. Reparando aqui na árvore, parece que o S23 tem um HDR levemente melhor. Não é uma diferença muito absurda, mas aqui a gente percebe que está um pouquinho mais escuro no Edge 50 Fusion, mas não é uma diferença muito absurda. Vamos dar uma olhadinha embaixo da árvore aqui, ó. A gente percebe que o S23 está um pouquinho melhor no HDR também, mas a qualidade está bem bacana nos dois. A tela do Edge 50 Fusion ela tem uma nitidez muito boa fora de casa, viu? O brilho dela é bem alto. Olhando aqui agora, não liguem que eu tô um pouco resfriado, tá? E vou tomar um sorvete daqui a pouco. Olha aqui. Vamos ver a nitidez aqui, ó. S23 e o Edge 50 Fusion, ó. O Edge 50 Fusion, ele tá com esse bug que ele não foca se eu não clicar no meio da tela, ó. Cliquei no meio da tela e aí ele foca. Eu acredito que uma atualização resolva isso,
mas ele tá com esse bugzinho de não focar quando não tem a linha de foco aqui na tela. Então se eu tiro a linha de foco, deixa eu tentar tirar ela aqui, ó, tirei. Ó, ele não foca, tá vendo? Nem se eu chegar bem perto, coisa do tipo. Ele foca quando eu tô andando, mas objetos na frente não. Se eu clico na tela, ele já foca normalmente, ó, e o foco é bem rápido. Então aparentemente é apenas um bug que vai ser corrigido em breve. Mas o S23, o foco funciona normal. Já é um celular que foi lançado há mais tempo, então a gente tem uma qualidade melhor. Essa é a estabilização dos dois, tá? Eu deixei o foco do Edge 50 Fusion travado aqui, para vocês darem uma olhada. Eu vou alternar para Ultra Wide aqui. Agora a gente está na Ultra Wide, para a gente comparar já em 4K. Olha isso. Parece que a Ultra Wide do S23 ela tem um ângulo maior. Posso estar enganado? Posso. Mas a minha sombra aqui no chão, ó, ela tá aparecendo mais aqui no S23. E o ângulo tá bem parecido a parte de cima, né? Mas eu posso estar louco. Zoe. O HDR dos dois funciona bem na Ultra Wide também, viu? Olha embaixo, ó, vou voltar para normal. Embaixo ali a gente consegue ver um pouquinho do HDR, né? Como que tá. E aí, caso você vai se gravar com a câmera principal, essa é a qualidade, tá? Talvez o Edge 50 Fusion não foque direito o meu rosto. Aí vocês já sabem que é por conta do foco, tá? Mas se você for se gravar com a câmera principal traseira, essa é a qualidade e o ângulo máximo que a gente vai ter, tá? Lembrando que os dois têm uma equivalência em câmeras bem legais. Pena que o Edge 50 Fusion não tem uma telefoto, que o S23 tem. Agora na câmera frontal, os dois também gravam em 4K. E vamos dar uma olhadinha na qualidade. Vamos ver a estabilização primeiro, ó. O ângulo de visão do S23 é maior. Então ali eu tenho uma abertura maior da lente aqui e eu consigo me ver melhor, né? Na hora de gravar, né? Eu não preciso esticar muito o braço. Ó, o máximo esticado daqui é isso daqui que vocês estão vendo. Mas o HDR dos dois funciona bem. Ó, o som tá ali em cima, olha lá. Pra vocês terem uma ideia. Não consigo ter uma noção porque deu muito reflexo aqui na tela, mas vocês conseguem ter uma noção aí de como que ele se sai, né? É uma qualidade bem aceitável e os dois têm uma qualidade de imagem muito boa. Tanto nas gravações, ó, olha lá em cima, tanto nas fotografias que vocês vão ver agora quando a gente voltar pro estúdio. Então, pessoal, como vocês viram aí as gravações, olha, o Edge 50 Fusion, ele manda muito bem frente ao Galaxy S23 em gravações. Vocês viram aí que a qualidade da imagem é muito boa, levando em consideração que é um celular intermediário contra um topo de linha. Se você dá uma olhada no HDR, por exemplo, o Edge 50 Fusion consegue bater bem de frente, com estabilização e tudo mais. E um dos pontos mais legais é que ele grava em 4K em todas as câmeras, algo que ano passado e nas gerações anteriores nós não tínhamos. O S23 ele tem a possibilidade de ter um zoom óptico melhor por conta da lente telefoto, mas o Edge 50 Fusion não deixa a desejar em relação à qualidade. Um ponto aqui é que dentro das câmeras nós não temos um modo manual para vídeos no Edge 50 Fusion, enquanto no S23 a gente tem essa funcionalidade. Você consegue controlar aqui no vídeo profissional no S23 várias funcionalidades. Para quem utiliza microfone externo ou precisa travar a velocidade de obturador, ISO, tudo mais, o S23 tem algumas funções que ajudam a mais. Mas isso pode ser contornado no Edge 50 Fusion utilizando um aplicativo. Não é a melhor opção, mas dá. Tá? Ele tem modo de foto em RAW, JPEG, modo profissional nas fotografias, mas no vídeo não. Mas a qualidade dos vídeos vocês viram aí que são bem legais. Em relação aos microfones, eu achei o do Edge 50 Fusion um pouco melhor, um pouco mais, vamos dizer assim, encapsulado, parece que não tem tanto retorno, tanto barulho externo ali chegando no microfone. Já em relação às fotografias, eu vou deixar passando uma a uma, intercalado, para vocês conferirem aí a diferença entre uma e outra. E eu vou dando a minha opinião aqui, porque eu fiquei impressionado com as câmeras do Edge 50 Fusion. Na minha opinião, ele tem um HDR até melhor em algumas situações do que o S23 da Samsung. A Samsung ela manda muito bem, quesito fotografia, mas o que eu vi ali no Edge 50 Fusion é uma fotografia muito impressionante para um celular intermediário. Nós não temos ali um pós-processamento de imagem tão poderoso quanto no S23 e ainda assim ele consegue entregar um HDR até melhor em algumas situações. A câmera frontal, ela entrega um HDR muito bom e a nitidez da frontal do Edge 50 Fusion se saiu um pouquinho melhor nos meus testes. Na minha opinião, o Edge 50 Fusion é um celular muito bem equilibrado, consegue bater de frente com o S23 em vários quesitos, deixando de lado
por exemplo, ali a questão do desempenho, que por conta do chipset do S23 ser um topo de linha do ano passado, acaba entregando um desempenho muito maior. Mas eu quero saber a sua opinião, já manda nos comentários o que você achou dessas fotografias e também das gravações. Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.